Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de casa, mais especificamente casas de férias, que é uma coisa que todo mundo tem bastante questionamento e bastante interesse. Então hoje eu peguei aqui com a gente o Diego da UpMax, e ele vai falar um pouquinho sobre essa parte de gerenciamento. Então, Diego, fala um pouquinho da UpMax pra gente. Bom, André, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Bom, a UpMax, na verdade, ela surgiu de uma dificuldade que um dos nossos sócios teve, né? Ele teve casa de temporada por bastante tempo aqui e, no final das contas, nunca conseguiu se ajustar como empresa. Então, a gente pegou e tirou tudo que podia, que existia de pior e tentou deixar de uma maneira melhor. Ficar tudo melhor. Então, esse comentário é um comentário muito interessante porque, na verdade, as pessoas perguntam bastante durante o processo de compra ou de escolha de uma casa sobre gerenciamento, até porque é uma parte interessante. E sempre me perguntam qual que é a melhor empresa, o que é bom, o que é ruim. E é muito difícil a gente poder colocar realmente o que é ruim, o que é bom, até porque empresas têm características diferentes. E por isso que eu gosto, por exemplo, do perfil, e é o que você está falando, a empresa surgiu deles sentirem na pele a dificuldade. E isso faz com que, obviamente, eles tentem buscar a dor deles aqui para tentar curar o próximo. Então, assim, por exemplo, o que você acha, como você falou, tiveram vários fatores aí que fizeram com que, eventualmente, vocês abrissem uma empresa. O que hoje você entende que, sei lá, seria o diferencial? Como que vocês trabalham para tentar evitar essa dificuldade ou esses problemas que vocês sentiram de verdade? Então, eu acho que o principal hoje é a comunicação. A gente trabalha muito próximo do dono da casa. Ele tem acesso aos sócios, eu, o Hugo e a Carol, a todo tempo. Então, a gente tem um canal de comunicação muito aberto com o proprietário da casa, né? Então, facilita muito o trabalho entre nós. Primeiro, pela a proximidade. E depois tem a transparência, lógico, que já vem junto também, porque assim a gente está sempre disponível para conversar, para aceitar até as ideias do que eles têm também, de novo, porque às vezes a gente está aqui, a gente trabalha no mercado, e o dono também às vezes tem uma ideia que é até válida, né? Então a gente escuta, a gente trabalha muito próximo com os donos. Isso é muito importante, porque uma das coisas que acontece no meu dia a dia muito é, às vezes, o próprio cliente que já comprou a casa, que, claro, a gente mantém contato, e às vezes fala, poxa, André, eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Você pode ir lá na minha casa porque eu não consigo falar com a pessoa que gerencia. Então a gente escuta bastante isso. Então o que eu entendo é que quanto mais enxuta a empresa for, ou menos terceirizado os serviços forem, eu entendo que vocês acabam então tendo mais conhecimento, quer dizer, vocês vão nas casas, vocês sabem quem são as casas que vocês têm, de certa forma. Correto. Na verdade, assim, eu cuido de uma parte que é específica de locação, plataforma, e trabalho mais próximos aos donos. O Hugo, ele trata diretamente de todas as casas, desde troca de lâmpada, piscina, o que você puder imaginar que teve numa casa, a gente vai estar lá. E a Carol também cuida da parte da faxina. Então, os três, a gente sempre está muito próximo, tanto da casa quanto do dono. Isso é uma raridade. Que na verdade isso faz, o que eu entendo é que faz com que o sistema, sabe, tá tudo engrenado, tá tudo rodando, e eu entendo que gera uma tranquilidade, uma confiança muito maior por parte do cliente, me colocando no lugar, né, se eu não tô aqui, alguém tá cuidando da minha casa, porque o papel do gerenciamento, ele é muito grande. Que é uma outra pergunta, às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu vou morar perto, eu não vejo necessidade. Qual que é a sua colocação com relação à pessoa que de repente fala assim, mas eu preciso ter alguém gerenciando a minha casa, eu tô acostumado, é só uma casa. O que você acha, assim? Qual que é a sua posição? Eu acho que eventualmente ele vai acabar procurando uma empresa de qualquer maneira. O marketing que é feito não é feito profissionalmente, não é algo que simplesmente se joga numa plataforma e ali está e começou a cair um monte de locação. E daí vem os outros fatores, que são, se tiver problema de ar-condicionado, uma ou outra coisa que pode, de N coisas acontecerem, precisa de ter alguém em loco para poder ir até a casa e verificar. Além disso, sempre que tem um problema, a gente vai até a casa antes de chamar um terceiro para ver se realmente existe esse problema, para que a gente tenha que chamar alguém para vir resolver esse problema. É uma coisa, o valor agregado ao serviço que se paga. Eu acho que é isso que eventualmente as pessoas não entendem, e é por isso que em algum momento elas voltam e buscam realmente uma empresa para gerenciar. Não é só
o dia a dia, não é só fazer uma reserva. Essa parte a gente pode dizer que é a mais fácil, também não é bem assim, mas eu falo mais fácil porque essa você faz à distância, você pode fazer pela internet, mas é o dia a dia, o que acontece no dia a dia, porque o que eu entendo é que são duas áreas totalmente diferentes. Quando você está falando de uma casa de férias, na verdade, você está falando de uma área de hotelaria, tem toda uma regra, normas por trás, leis que têm que ser cumpridas, e que muitas vezes você pode até gerenciar imóveis no Brasil, ter até experiência nessa área, mas às vezes você não tem conhecimento da área aqui, do que pode e pode não, né, pode ou não pode ser feito aqui, e faz muita diferença. E é por isso que eu acho que o melhor resultado vem quando você realmente tem uma pessoa profissional que entende daquela área trabalhando no seu negócio. A casa de férias, ela é um negócio, como um negócio. Né? Você abriu uma empresa, um negócio de hotelaria. Você é o dono da pousadinha ali, na verdade, é isso que acontece. O que traz o outro questionamento, talvez o primeiro, o mais comum que venha. André, eu vou comprar essa casa de férias, ela aluga, porque as pessoas vêm de todos os lugares do mundo comprando essas casas, mas a gente está hoje falando especificamente do Brasil. Então existe aquela preocupação, tem ocupação, minha casa vai ficar vazia? Ora, é difícil ficar vazia aqui, o crescimento eu não consigo ver a indústria de férias fechando aqui, ainda mais em Orlando, com o número de turistas aumentando a cada ano, mas o que você diz, por exemplo, que é um número conservador? A gente pode trabalhar talvez com 70% de ocupação? Falando de uma maneira genérica, calma, eu sei que você não pode falar número, não vai garantir, mas para dar uma ideia, por exemplo, eu acho que hoje uns 70% de ocupação, entendendo que você comprou uma casa legal, que ela tá com tudo que tem que ser, sei lá, uma decoração legal, tá sendo bem cuidada, esses fatores todos que entram junto, mas você acha que 70% é uma ocupação razoável? É uma ocupação razoável, É como empresa, vai sair do zero e até atingir isso não é do dia para a noite, são alguns meses que são trabalhadas a casa, porque tem reviews, tem várias maneiras de fazer o marketing, tem várias plataformas, não é uma só, né? Então ela pode até andar em um lugar, mas ela precisa começar a andar em outros também. Tá. E também para atingir a ocupação máxima, essa é uma relação entre dono e empresa que precisa ser muito próximo, porque tem ali um valor de diária que tem que ser obedecido, e tem que seguir o mercado, porque em baixa tem que baixar, não tem jeito, todos os hotéis baixam. Falando um pouquinho no negócio de preço de diária, exatamente isso que eu ia cair exatamente nisso. Eu entendo que é tipo um trabalho em equipe de verdade que tem que acontecer. O que você diz pra mim que, ou por exemplo, vamos pensar assim, em que situação, o que influencia a diária da casa? Vamos primeiro por esse lado. O que você acha que seriam fatores, porque é uma coisa que você lida diariamente. Sim. O que influencia a diária maior ou menor? A diária, logicamente, o início é o tamanho da casa, né? Mas aí, além do tamanho, é a localização e a decoração dos pontos mais importantes da casa. A gente parte do princípio que você sai da sua casa para ficar em algo melhor, ou mais bonito, ou mais legal, algo que você não tem em casa. A mesma coisa que você procuraria em um hotel. Sim. Você não vai na praia, a primeira opção eu acho que é sempre não, quero na praia. E daí depois você vai ajustando até onde você conseguir ficar, mas a princípio eu acho que é isso. É interessante o que você falou, você sai da sua casa para ficar em algo maior, melhor, mais interessante, mais aconchegante, tem que ter algo diferente. Então, uma coisa que eu noto, por exemplo, claro, eu sei que existe uma sazonalidade, as diárias vão variar muito dependendo da época do ano, talvez 4, 5, 6 preços diferentes, e eu acho que isso é uma parte que eu mesma procuro educar. As pessoas têm sempre uma necessidade, claro, você está investindo, você quer entender qual vai ser o seu retorno nesse investimento. É difícil a gente poder garantir um número, porque tem várias coisas que vão influenciar. Uma das coisas que eu sempre sugiro, e eu acho que é super importante, é realmente, como você disse, a comunicação, e a pessoa está aberta também a escutar a orientação de vocês sobre a demanda do mercado. Talvez em determinada semana ou em determinado mês, vale mais a pena baixar a diária e ter a casa mais ocupada, esse tipo de marketing ou de estratégia, vamos colocar assim, que acho que é onde a empresa de vocês, eu acho que traz um diferencial grande. Uma empresa maior acaba sendo mais engessada. Então, vamos lá, por exemplo, se você pegar casas idênticas ou quase idênticas, a mesma planta, vamos colocar assim, dentro do mesmo condomínio, essas casas todas vão necessariamente ter o mesmo preço? Claro, eu digo o mesmo preço naquele momento do ano, tá? Se tá em alta, todas estão em alta, todas estão em baixa, mas esse valor de baixa é o mesmo para essas 3, 4 casas sempre? Ou varia?
O valor é muito próximo, sempre é muito próximo, mas vai depender muito mais da taxa de ocupação e da estratégia que foi traçada com o proprietário. Isso você disse porque o que eu entendo é que existem investidores, na maneira que a gente está querendo dizer, a gente tem investidores, clientes ou investidores diferentes. Existem clientes que vêm para mim, que vão comprar a casa e falam: André, isso aqui é uma casa, é a nossa segunda casa, a gente vai usar algumas vezes por ano, mas eu nem quero alugar. Isso é uma opção. Então a casa é uma casa deles, como uma segunda casa mesmo, para eles, e não está nem alugado. Então vocês estão fazendo só o gerenciamento mesmo, cuidando da casa. A gente faz isso aí, a gente tem uma coisa específica da empresa que é o concierge. Você vai cuidar do imóvel. Isso, cuida do imóvel e até do dono, né? Da chegada dele, se ele precisa de algum detalhe, se ele precisa que tome conta, às vezes é de um carro, de alguma coisa que ele deixa na propriedade. Legal. Então a gente presta esse tipo de serviço também. Então, nesse caso daí a gente está focando no bem-estar do dono e no cuidado do imóvel em si, mas o foco não é no aluguel enquanto eles não estiverem. E aí você tem mais dois tipos, quer dizer, a pessoa que quer alugar, mas não quer alugar tanto, fala: olha, eu só quero alugar. Eu já escutei, gente, é muito engraçado falar: eu só quero bater uma meta de X por ano e depois eu não quero mais que alugue, ou eu não quero abaixar de tal diária. E tudo bem, a pessoa às vezes tem essa estratégia, tem um motivo para isso, não vejo nenhum problema. E tem gente que fala: não, eu quero alugar o máximo que puder, ilimitado, não quero nem lembrar que eu tenho casa, não vou usar a minha própria casa. E isso são perfis diferentes, objetivos diferentes, mas que nem toda empresa pode acatar esse tipo de perfil. Eu entendo que uma empresa maior tenha mais dificuldade, talvez, de fazer isso, ou pelo sistema que usa, ou pela proximidade, a habilidade que tem de falar direto com o cliente, que é o que vocês conseguem hoje. Isso. Na verdade, a nossa empresa sempre trata de uma estratégia específica com o dono. Ele fala quais são as preferências, a gente faz um estudo de mercado quase que semanalmente, tentando saber tentando prever o que vai acontecer na outra semana, para a gente ter noção de que, assim, olha, o mercado tá subindo, dá para aumentar o preço. Não, vamos ter que baixar porque a temporada agora vai ser baixa. Então a gente traça estratégias assim a cada 15 dias, pelo menos, com o dono em si. Legal. E dentro da empresa a gente trabalha esse estudo aí a cada 9 dias, assim, para ser mais correto. Faz muita diferença. Porque não é o que a gente está dizendo, não é um mercado estático. As coisas mudam, as tendências mudam, as preferências mudam. E eu acho que o perfil e a preferência é diferente de um condomínio para o outro, de um perfil de casa para o outro. Bom, para a gente ir fechando aqui, uma pergunta que eu queria te fazer, que é uma pergunta sempre comum, então eu vou ter que repassar, porque como eu não posso responder, eu vou repassar. As pessoas querem sempre saber rendimento. Então, você consegue me dar, eu sei que é genérico, a gente falou isso acho que 20 vezes, porque é real, é difícil a gente poder bater o martelo enquanto você vai ganhar. A gente já falou um pouquinho que rendimento não é imediato, que ele vai crescendo no decorrer do tempo, que tem que ter uma integração muito grande, uma comunicação, certo? Do cliente com vocês. A gente já falou bastante disso. Então, duas coisas que me perguntam muito. Então, vou repassar essa pergunta. A primeira, qual é um perfil, se você puder me dar, qual é um perfil de uma casa ou o tamanho de uma casa que você entende como sendo talvez ou mais procurado ou de menor risco, talvez, para o investidor? É uma casa de 14 quartos? É um apartamento de 2 quartos? O que você acha que é o meio do caminho? O meio do caminho, eu acho que é uma casa de 4 quartos, 3 banheiros. É o tamanho ideal para 2 famílias. E, logicamente, também eu acho que o menor também sempre é bom. Tipo, um estúdio, um apartamento de 1 quarto, isso também é uma coisa que sempre loca. Sempre tem bastante gente viajando a convenção, trabalho. Não é só uma cidade totalmente turística, né? Sim. Que quem vem através de trabalho geralmente traz a família para aproveitar para ir para Disney, mas ainda existe muita a galera que realmente vem a trabalho. Olha, muito legal essa resposta e é muito interessante porque o que a gente mais escuta às vezes é assim: não, tem que ser uma casa de 12 quartos, de 15 quartos. E eu gosto de trabalhar sempre da maneira mais conservadora possível. Então eu acho que um estudo sendo feito, eu posso fazer isso com vocês? Por exemplo, as pessoas me perguntam isso e às vezes acho que o objetivo não é qual é o melhor, é qual o melhor dentro daquilo que você, cliente, quer investir. Então, eu tenho 100 mil, eu tenho 200 mil, eu tenho 500 mil, então o que é o melhor? Qual é o custo-benefício de cada cenário? E aí a gente consegue analisar talvez o melhor imóvel, ou o melhor condomínio, e até dentro daquele condomínio tem algum imóvel de revenda que vai ser mais legal, ou pela localização, ou pelo custo-benefício. Então, eu entendo que é produtivo e é recomendável que
durante esse processo de compra, ou na seleção de imóveis, ou quando vocês estão aqui, faça uma reunião com alguém que faz administração. Pode até fazer com mais de uma empresa, mas eu acho que você deve sim fazer uma entrevista, de certa forma, entender quais são seus custos e o que acontece, quer dizer, o que é a realidade. Agora eu vou comprar essa casa, ou até em dúvida, eu já tive cenários que, por exemplo, eu estou em dúvida de 2 casas, vocês poderiam nos acompanhar, talvez, visitar essas casas e dar a opinião de vocês? Com certeza, na verdade a gente já faz esse serviço, é sempre bom, porque daí tem a parte que realmente é concreta, tá? Sim. A gente só apresenta os números reais, os números que a gente tem das casas que a gente já tem. Então, o dia que a gente sentar com o cliente, ou sempre que a gente senta, a gente sempre leva exatamente os números reais de um ano que passou. Isso é muito, é o que vale ouro, é o que todo mundo quer ver, na verdade. E é importante realmente nesse momento, principalmente da decisão. É um momento que é um número, é uma informação que pode pesar bastante na decisão entre um imóvel e outro. Última pergunta. Você pode me dar um exemplo, por exemplo, de um... Vamos usar o Story Lake de novo, a gente está falando de Story Lake, não sei se pode ser o Story Lake. De rendimento, talvez. As pessoas têm uma expectativa, muitas vezes, que não é real, seja porque estão vendo em blogs ou estão seguindo alguém num social media que indevidamente colocou números ou informações que não são reais, até porque não faz parte da nossa licença, sai do escopo da minha licença passar esse tipo de informação. Então, eu normalmente não passo e peço para que entre e recomendo falar sempre com quem está fazendo e tem conhecimento do que está fazendo. Então, um dos problemas, às vezes, é que as pessoas começam a ter ideias erradas da área de férias, certo? Que ou não é bom, porque não vai me dar dinheiro, não vai me dar retorno, é um mercado que não aluga, quer dizer, as pessoas começam a ter uma ideia errada quando eu acho que é o contrário. Eu acho que é um mercado que está em extrema ascensão. Eu acho que é um mercado que, se você conseguir achar o balanço, o equilíbrio entre o que você compra e o que você está colocando na casa, de decoração e quem está gerenciando, eu acho que você vai ser muito feliz. E o quanto você vai usar. Sim, também. Aí, lembrou de um detalhe muito importante. Se você só for usar 1, 2 vezes ao ano, mas por acaso for no Natal, em alta temporada, vai afetar o seu rendimento. Com certeza. Mas assim, então me dá uma ideia, pra gente fechar assim, um Story Lake. Se eu tiver uma casa lá igual você falou, de 4 quartos, por exemplo. Eu ano passado... Eu quero uma história real. Ano passado a gente faturou com uma casa em torno de $36 mil, tá? Isso aí foi o que faturou, foi diretamente pro dono. Isso é o bolso do dono? Bolso do dono. Mas esse valor, lembrando, a gente tá falando aqui, me corrija até se eu estiver errada, tá? Esse valor a gente não está levando em conta financiamento de casa. Correto. Tá? A sua despesa de financiamento, ela não está sendo considerada nesses números, tá? Porque isso é pessoal e o valor de financiamento ele é diferente de uma pessoa para outra. Então, esse é um outro fator importante sempre que o pessoal recebe número, às vezes das construtoras direto ou de outras empresas. Questiona isso porque muitas vezes o número ele não é real. Não é que ele não é real. O número é real, mas ele não reflete a sua despesa real. Então, Sim. O meu conselho é: pesquise, entre na internet, veja por quanto está sendo alugado naquele condomínio que você tem interesse, traz esses questionamentos, porque a melhor maneira que tem você de aprender é realmente questionar, tentar entender mais do mercado, e aí faça uma reunião com uma empresa de administração que vai poder te dar uma situação muito mais clara do que está acontecendo. Porque dessa maneira eu acho que você vai realmente tomar a decisão correta e vai ter o resultado real da empresa de casa de férias. Porque é uma empresa que está crescendo, que eu acho que você vai ter bastante lucro, vai ter um resultado bom, principalmente se você estiver cercado dos parceiros corretos. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. É difícil, né? A gente não consegue colocar muito número, muito dado direto, mas a ideia é que era abrir o canal de comunicação. A gente vai colocar o contato da UpMax também à disposição de vocês. Então, entre em contato conosco. Se tiver algum condomínio que você conhece ou que você queira saber mais, coloca observação, faz pergunta ali no YouTube, ou por e-mail, ou por WhatsApp. A gente vai te responder. Pode entrar em contato direto com o Diego ou qualquer pessoa da UpMax, que eu acho que é importante para vocês poderem ter um resultado muito mais produtivo de um investimento que vocês venham a fazer. Tá bom? Então, obrigado, espero que vocês tenham curtido. Diego, obrigada pelo tempo, pelas respostas e espero que você volte. Obrigado pelo convite. Volto a qualquer hora.